particularmente gosto do Rogério Ceni, a forma como ele monta as equipas, da forma como ele bloqueia os adversários, e hoje bloqueou-nos bem. Mas isso também nos obriga a nós a ter que ser melhores. Quanto melhor for o nosso adversário, melhor temos que ser nós. Mas foi um jogo muito disputado. Eu acho que para início da época, este tipo de jogos onde a emoção, a intensidade é forte, nem sempre as execuções foram boas. Acho que falhamos alguns passes sem pressão, que não é normal. Cara, como o do Palmeiras, nós não demos tantas oportunidades de gol assim, então eu acho que há uma melhora já no setor defensivo. Em detrimento a isso, também a gente, apesar de ter criado muito nos 2 primeiros jogos, hoje também não foi tão ruim. Eu acho que a gente consegue manter um equilíbrio na criação e melhorar defensivamente. Isso já é um ponto positivo para todos nós. E aí, o que vocês acharam desse empate? Achei o jogo muito fraco. O primeiro tempo até que foi razoável, o segundo tempo muito fraco. Claro que você pode colocar na conta desse mau futebol o início de temporada, porque veja só, aqui no Brasil, o Campeonato Paulista, normalmente o que ocorre? Você tem um mês de treinamento para adquirir a melhor forma física, você realiza alguns amistosos de pré-temporada e depois você entra num torneio para valer. Aqui não, aqui a pré-temporada já é torneio valendo 3 pontos. Então, o resultado ele é cobrado com muito mais intensidade. Isso cria um clima muito ruim. E aí, quando você tem, Flávio, um clássico logo na terceira rodada, o terceiro jogo da temporada já é um clássico valendo 3 pontos, a situação fica um pouco complicada para administrar, dos dois lados, em termos de técnicos, jogadores. Então, eu acho que é compreensível o mau futebol nesse início de ano. Mas ainda assim, sabe, eu acho que tem um quê de frustração. Poderia ser um pouquinho mais bem jogado o futebol brasileiro, especialmente o futebol paulista, Flávio. Então, boa noite, Celso, Michele. Eu entendi o seguinte, os dois times jogaram com medo. Em cima disso que você falou, os dois jogaram com medo. É isso aí. E aí é complicado. Porque você não pode perder, né? Então, o futebol brasileiro sempre primou por ser um futebol agressivo, futebol de jogadas, tentativa de jogar. Não, ontem os dois times estavam com receio da derrota. Priorizaram não perder. E aí fica difícil. O futebol não foi um esporte feito para não perder. Foi um esporte para você ganhar, para você atacar, para você ousar, tentar fazer alguma coisa. Mas não, nenhum dos dois. O Palmeiras saiu um pouquinho mais no segundo tempo, São Paulo priorizou se defender e o 0x0 foi o mais normal. Embora esse lance que o Palmeiras reclama do Piquerez, a gente debateu muito no Mesa Redonda, eu tô mais para ter marcado do que não. Mas como foi um lance, inclusive ontem deu um empate, né, lá no Mesa, então a gente absolve a Edna, que teve só como falha o fato de deixar os caras muito em cima, muito fuzuê. O resto, como sempre, ela foi muito bem. Eu gosto muito dessa moça trabalhando como árbitra. Eu ainda tô com a Copa do Mundo na mente, então quando a gente vê um jogo assim... Preserve, porque quando você vai para o jogo, entendeu? É tristeza. Verdade. Eu faço a seguinte leitura, se você me permite, muito rapidamente. A temporada terminou muito cedo. Novembro. Aí veio a Copa do Mundo. Alguém pode falar, a Copa do Mundo, o nível técnico foi bom. Eu vi bons jogos, eu vi bons jogadores. Final, é claro, e assim, e fica aquela imagem do espetáculo, do evento grandioso. E como depois teve um período de férias e demorou para os times voltarem, ficou uma saudade do futebol local. Sabe, foram 2 meses longe dos jogos. E a gente estava esperando também. E aí, quando volta, aí vem aquela realidade modorrenta, sabe, sem emoção. Precisa tomar cuidado, porque tem dado públicos excelentes. Sim. 40 mil, 50 mil, 40 mil. Exato. E o público não pode ser frustrado. Ingresso caro. Então, hoje, o cara tem muita opção de entretenimento. O jogo de futebol, ele briga com filme na TV, ele briga com passeio no parque, ele briga, entendeu? Com parque que você vai com a criança. É um evento, então, virou um evento. Exatamente, você tem que fazer alguma coisa que seja atrativa. O cara que se frustra, ele paga uma grana lá, 40, 50 pau, que eu até acho razoável pelo jogo de futebol. 2 pessoas, tal, ele vai gastar 200, 300 pau. E fica frustrado. Fora uma vez. Pipoca, churrasquinho. Isso, na segunda, eu não sei se ele volta na terceira. Isso é um perigo. O cara vai para o estádio para ver o time dele jogar, o time finaliza uma vez no primeiro tempo. Não, tem que ser aquele negócio que você sai felizão, entendeu? E esse jogo podia ter sido melhor e o Palmeiras tinha que ter ganhado do São Paulo porque tem mais time. A obrigação era do Palmeiras, né, Celso? Era obrigação do Palmeiras, gente. Obrigação não, é um clássico. Mas era mais o Palmeiras. O Palmeiras tinha que jogar mais. Vocês estão de brincadeira. O São Paulo saiu mais feliz. Claro, São Paulo segurou. Como sempre, o Rogério Ceni consegue fazer isso com a Abel, né? Mestre Alberto Helena Júnior, que saudade do meu mestre. Ele também analisou esse clássico no Allianz Parque. Vamos colocar no ar o quadro Olhar de Mestre. Oh, minha linda, que saudade! Andou passeando por aí, né? Bom,
No Choque Rei, minha linda, 0-0. 0 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Um imenso 0 em criatividade dos dois lados, hein? Nenhuma surpresa nisso, minha querida. Afinal, o Palmeiras, que perdeu seu centro nervoso, Danilo Scarpa, não se dignou a buscar um meio-campista cerebral, mesmo porque o Veiga não voltou ainda a ser o que era. Já o São Paulo, que contratou uma legião de jogadores, sequer tocou nessa questão. Tem jogador para tudo, menos para um autêntico meio-armador. Aliás, estou convencido de que nossos atuais treinadores, assim como a maior parte da mídia esportiva, sequer sabem distinguir o tal segundo volante de um meio-armador de fato. E é assim que a banda toca, sem maestro nem primeiro violino. Abraços, meu anjo. Um beijo, meu mestre amado. Vamos agora para a Academia de Futebol conversar com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver! O clima esquentou no Palmeiras depois do empate, né? Mini crise no Palmeiras, Michele, no comecinho da temporada. Seja bem-vinda de volta, minha filha. Um beijo pra você. Alô, Celso. Fala aí, Flávio, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Palmeiras empatou a segunda dentro de casa por 0-0 de 3 jogos nesse início de temporada. Empatou na estreia do Paulistão, empatou o clássico de ontem. E tivemos já protestos nas arquibancadas do Allianz Parque, que recebeu mais de 40 mil pessoas. Eu tenho uma sequência de vídeos para mostrar para vocês. Vamos primeiro com a torcida do Palmeiras em coro após o empate no Choque Rei, cobrando a presidente Leila Pereira por reforços. Solta aí, diretor Fini. Olha, incompetente, pegou Palmeiras pra brincar de presidente. Olha, incompetente, pegou Palmeiras pra brincar de presidente. Logo depois disso, na coletiva de imprensa nos subterrâneos do Allianz Parque, o professor Abel Ferreira falou das cobranças do torcedor em relação à diretoria. Diz aí, Portuga. Acho que nós já vos demos provas a todos vocês que nós pode estar a chover, a trabalhar fora, que nós seguimos o nosso caminho. E não é por acaso que nós, nos últimos tempos, temos conseguido endireitar o clube a todos os níveis, não é? Quer no aspecto financeiro, quer no aspecto desportivo. Portanto, o que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para poder trazer jogadores, mas como eu vos disse, ou eu não quero, e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogo uns moleques da base. Ficou bem claro aí que o Abel quer reforço para chegar, vestir a camisa e jogar, e não para compor elenco. E mais adiante, nesta linha do tempo, no domingo, à noite, os muros da sede social do Palmeiras na Rua Palestra Itália, onde fica o estádio Allianz Parque, apareceram pichados por um pichador, um torcedor que tem uma caligrafia, como você disse, Michele, na abertura do Gazeta Esportiva, muito bonita, né? Cobrando a Leila, blogueirinha disso, queremos jogador, diretoria fraca. E nesta segunda-feira, a Mancha Verde, que não disse que foi ela que pichou o muro, mas que ela vai cobrar sim. Seja bem-vinda, Leila Pereira, ao Palmeiras, porque apesar de ser apenas a terceira rodada do Campeonato Paulista, comecinho de temporada, o Palmeiras não tem obrigação de ganhar títulos, mas de brigar em igualdade de condições, no mais alto nível, e para isso precisa repor as peças que saíram, no caso Danilo e Gustavo Scarpa. Quero reforçar aqui para vocês, antes do comentário dos meninos aí no estúdio, que recentemente, não tão recentemente assim, de um ano e pouco, um pouco mais do que um ano para cá, Leila e Mancha romperam a relação. A presidente do Palmeiras tirou o patrocínio da Crefisa, tirou a grana do Carnaval, nem financiou a ida da Mancha Verde à final da Libertadores, que foi em Campo Neutro, no Uruguai, em Montevidéu, enfim. E isso, claro, óbvio, quem conhece futebol sabe que interfere na ação da torcida organizada, que vem pressionando, talvez, com motivo técnico também, querendo reforços. Mas acho que esse distanciamento tem um peso muito grande, Michele.
Puxa vida, mas é para isso tudo, então? Já abalar as estruturas, assim? O Palmeiras começa o ano numa crise no Palmeiras? Interrogação. Eu penso que são coisas que não deveriam se misturar. Uma coisa é o time, uma coisa é o Palmeiras, outra coisa é o Carnaval e a torcida organizada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não deveria se misturar, né? Não deveria misturar. Não sei exatamente se é essa a questão. O Carnaval de qualquer maneira vai acontecer, com ajuda ou sem ajuda. Vai estar lá a escola de samba. É porque a ajuda também já tinha que ter vindo antes, né? Porque já está tudo quase pronto, sabe, né? Eu acho que existe aí também uma insatisfação do torcedor de maneira geral com o fato de o Palmeiras não ir às compras, de não contratar, que é a política da atual gestão, não fazer loucuras. Isso tem sido destacado durante todos os últimos... Faz um ano que a Leila está lá, um ano e pouquinho. Já. O discurso é sempre o mesmo. Não vamos fazer loucuras. Claro que quando você vê o seu maior rival, o Flamengo, contratando, se reforçando, e o time começa o ano não jogando bem, obviamente isso inspira uma certa preocupação. E insatisfação. Acho que a tendência é melhorar ou piorar depois do jogo de sábado, quando se enfrentam Palmeiras e Flamengo. E aí, Flávio Prado? Para mim é o seguinte, é um movimento político, não tem nada a ver com futebol. Com 3 jogos você não pode definir absolutamente nada. O Palmeiras não tem o Scarpa, até tentou, pagou mais que o Nottingham Forest, mas o cara quis ir para a Inglaterra e eu faria a mesma coisa. E o Scarpa será substituído pelo Veiga. Faltou a sair da posição do Danilo, acertar alguém. Tem que esperar um pouquinho, tem que dar um tempo. De repente um dos meninos acerta, o próprio Gabriel Menino pode acertar, tem o ator, esse está lá. Quando o Abel fala, e tem o Mateuzinho, né, do ex-Grêmio, que pode aparecer, e aí a coisa ficaria assentada. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro com folgas. Então, realmente é um movimento político, é uma situação política que está acontecendo. O problema lá de não deu dinheiro para o Carnaval, brigou com o assessor de imprensa, é coisa política. Quem brigou com o assessor de imprensa? A Leila? Não, é que, na verdade, a torcida não gosta do Oliveira Júnior. Porque ele seria vinculado, né? Ele é corintiano, mas até hoje, ali o negócio. Até hoje... Mas ele já não é mais o assessor, não é outro assessor? Mas ele é assessor da Leila. Mas e aí começou uma confusão em cima disso. Então aí é uma coisa... Quando a coisa tá ruim, tudo é motivo também. É uma coisa política. E é uma minoria barulhenta, porque a maior parte da torcida do Palmeiras está super feliz com o time. Pô, imagina, o corintiano não gostaria de ter a direção do Palmeiras? O São Paulino não queria? O Santos não queria? Pô, tá de brincadeira. O Brasil tem 2 times fortes, o Palmeiras e o Flamengo. E com estilos diferentes. O Palmeiras está revelando um monte de moleque bom pra caramba, tá de novo na final da Copinha. E ele pega esses meninos e aproveita no time, depois vende e ganha uma grana. O Flamengo faz ao contrário, ele pega o garoto, nem usa e vende. E já vende e depois traz jogador que fracassou na Europa, mas que tem muito gás para jogar aqui. Eu prefiro o modelo do Palmeiras. Deixa uma coisa, palmeirense, nosso diretor é palmeirense, vamos contar para todo mundo. Diretor, você está satisfeito com o seu Palmeiras ou está chateado porque não foi às compras? Ele falou assim, ó, tô satisfeito, vai. 3 pontinhos. Atual campeão brasileiro. Campeão brasileiro, peraí, 2 Libertadores. Não tá aqui na mesa, agora a gente tá num outro mas o Campeonato ano. Brasileiro terminou faz 2 meses. Faz 2 meses. O primo não tá muito satisfeito, não.